Porque nós esperamos num Deus que faz coisas grandes na nossa vida, confiamos nele, e diz o texto da palavra de Deus, que eu vou usar nesta tarde, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém, aleluia. Então, eu queria hoje compartilhar convosco uma palavra que tem a ver com isto. Quando parece que tudo acabou, está terminado, não há mais nada a fazer, é aí que Deus intervém e opera sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida. Amém? Aleluia! Então, abra comigo a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 64 e verso 4. É um privilégio para nós estarmos na casa de Deus, amém? E hoje sinto-me um bocadinho ainda mais em casa, né? Há pouco eu estava ali a ouvir o irmão Júnior falar do pastor dele, né? E alguns irmãos estavam, mas quem será o pastor dele? Pronto, já sabem quem é o pastor dele. E o meu filho está hoje a tocar e essas coisas todas. Então é um privilégio que eu tenho hoje, estar a servir a Deus aqui e estar com pessoas de família e de igreja para servir a Deus. Mas, acima de tudo, aqui o que é importante é estarmos juntos para receber mais de Deus e daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Diz assim o texto: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Agora, se eu fizer uma pergunta, quantos é que gostam de esperar? Eu sei qual vai ser a resposta. Porque grande parte de nós não gosta de esperar. E há pessoas que nem um transporte público, ou sei lá, e nas consultas eu sei como é que é, não é? Esperar, às vezes espera-se 1 hora ou mais, se for necessário. E se for um hospital, uma urgência, então espera muito mais. Mas a realidade, também espiritual e da palavra de Deus, é que por vezes também a espera em Deus não é de horas, nem de dias, às vezes pode ser mais ainda. Então nós temos que aprender a esperar em Deus, mas também ter a convicção e a certeza, e já foi dito pela irmã Cláudia, que no tempo de Deus, Deus vai operar, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o milagre que nós precisamos. Não somos pessoas quaisquer, não somos um comum dos mortais, porque nós já somos mais do que isso, porque aquele que aceitou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, agora é precioso aos olhos de Deus, não é mais uma pessoa qualquer, nós somos especiais para Deus. Amém? Diga lá à pessoa que está aí perto de si, tu és especial para Deus. Amém, aleluia. E aquele que é de Deus, vive pela fé. E espera no Deus que é poderoso para operar e para mudar a nossa vida e as nossas situações difíceis. Quando disserem que não há mais nada a fazer, crê nesta tarde que a história ainda não acabou. Porque temos um Deus que muda a história. Amém, aleluia. Quando alguém te diz que não há mais hipótese, que não há mais nada a fazer, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é um vencedor. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ao olhar para a palavra de Deus, nós encontramos textos que nos dão segurança, que Deus está conosco. E Ele próprio, Jesus, prometeu que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mas sabem, nós somos pessoas que desanimamos muitas vezes, que baixamos os braços muitas vezes. Mas não somos só nós, porque a Bíblia mostra que os discípulos, depois que Jesus ressuscitou,
ainda assim não estavam a crer. Ainda assim, houve 2 deles que foram para a sua casa. Depois de alguns terem dito, eu já vi o Senhor, alguns ainda disseram, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Então é próprio, muitas vezes, do ser humano duvidar. Mas a Bíblia mostra que os discípulos, apesar de estarem desanimados, muitas vezes entristecidos, o Senhor fez algo poderoso. Não os desamparou, não os deixou. E quando eles, 2 deles iam ao caminho de Emaús, Jesus apareceu-lhes, falou com eles. Amém? Quando Pedro achava que já não havia mais hipótese para a vida dele, a palavra que Maria recebeu foi: diz a Pedro que eu preciso falar com ele. Ou seja, talvez tu penses, a minha vida tem sido um desastre, tenho-me afastado de Deus, não sou mais digna ou digno de receber o amor de Deus. Nesta tarde eu quero dizer que o Senhor ainda, tal como fez com Pedro, faz contigo, chama pelo teu nome e diz, eu quero falar contigo, eu quero trabalhar na tua vida, porque eu te amo e eu quero o melhor para a tua vida. Amém, aleluia. No Salmo 30, verso 5, Salmo 30, verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando fala aqui de noite, alguns pensam, pronto, passou a noite, agora vem um novo dia, isto muda tudo. A noite pode ser prolongada, mas vai haver um amanhecer novo, um dia novo, em que tudo vai mudar, porque Ele vai trazer alegria à tua vida. Amém, aleluia. Vamos voltar a Isaías 43. Eu hoje quero trazer uma palavra de encorajar a nós termos certeza que quando tudo parece que acabou, que não há mais nada a fazer, Deus ainda está no controle de todas as coisas. E note, em Isaías 43 diz, assim diz o Senhor que te criou. E eu achei muito interessante o testemunho, como Deus começou a trabalhar na vida da irmã Cláudia. Ainda sem ela ter esta percepção de quem era Jesus, mas Deus já estava a preparar, já estava a trabalhar. E diz que Ele nos criou e nos formou. Mas depois diz, não temas porque eu te remi. Aqui vem a mudança. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. E depois diz mais, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios passares, eles não te vão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Sabe o que é que isto nos fala? Daquilo que ouvimos há pouco. As aflições, os problemas, as dificuldades. Mas quando passares pelas águas, eu vou estar contigo. É verdade que muitas vezes nós vamos passar por situações e o Senhor não nos livra das situações, mas está connosco nestas alturas. Quantos conhecem bem a história de 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida? Eu acho que bastava uma, já chegava. Mas aqueceram ainda muito mais a ver se realmente eles morriam mesmo. Queimados, destruídos. Mas o Deus que eles amavam, que serviam, em quem confiavam e esperavam, estavam no controle de todas as coisas. E algum irmão, irmã, alguma pessoa amiga pode estar agora a pensar, mas não seria melhor o Senhor livrá-los da fornalha? O Senhor não os livrou da fornalha, eles foram lançados na fornalha ao ponto que aqueles que os lançaram morreram queimados.
Mas ao serem lançados na fornalha, o Deus em quem nós esperamos e confiamos estava no controle de todas as coisas e estava com eles dentro da fornalha. Aleluia! Podemos dar glória a Deus. Aleluia! Então muitas vezes nós não somos libertos, livres da aflição. Passamos pela aflição, mas aquele que está connosco todos os dias, Ele vai estar connosco no meio da aflição, no meio da dificuldade. Então tu és especial. Tu não és uma pessoa qualquer. Tu és dele, diz o texto aqui, tu és meu. E porque tu és meu, quando passares por essas dificuldades, por esses momentos de crise, tu vais ter a visão, a confiança que eu não te vou deixar. Eu estou contigo em todo o tempo. Amém? Aleluia! Aleluia! Tu és especial, tal como foi dito, o irmão Jorge já tocou neste versículo, tu és propriedade de Deus, povo santo, povo adquirido, tu és do Senhor. Então, nós vamos viver confiando nele, porque é ele que cuida de nós, em todo o tempo. Amém? Talvez você esteja a pensar, hoje devia cá estar o A e o B para ouvir esta palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor já sabia quem estaria hoje. E esta palavra que estás a ouvir hoje é para ti mesmo. Amém? Porque muitas vezes nós achamos, o ai que precisava de ouvir esta palavra. Nós precisamos hoje de ouvir esta palavra. Amém? Aleluia. Então, algumas situações da Bíblia que mostram que as coisas estavam tão difíceis que parece que não havia mais nada a fazer. Mas Deus mudou as coisas porque aqueles que confiavam nele, esperaram nele e Deus operou. Sabe, a Bíblia diz lá em Gênesis que houve fome na terra, capítulo 26 de Gênesis, e diz que Isaac teve a ideia, isto aqui não está bom, está mau, a melhor coisa é eu sair daqui e ir para outro lugar, a ver se as coisas mudam. E muitas vezes nós temos a tendência, em vez de confiar e esperar em Deus, tentar fazer as coisas à nossa maneira. Para isso nós precisamos de ouvir a voz de Deus. E Deus falou com ele e disse, não sais daqui, não Senhor, e vais semear aqui na terra. Escute, se a coisa já estava complicada e já estava mal, ainda semear na terra, ele deve ter pensado humanamente, ainda vou ficar pior. Porque daquilo que nós sabemos, quando se semeia, é com algum produto que nós temos. Certo? Mas também significa que ele tinha que esperar que as coisas depois dessem. Mas se a coisa já estava tão difícil, o mais provável é que nada acontecesse e aquela sementeira não pudesse, no fundo, florescer e ele não colhesse, pudesse, no fundo, não colher nada. Mas sabe quem é que disse? Semeia nesta terra? Deus. Há pouco ouvimos sobre ofertas. E às vezes nós temos que ter este pensamento, ou sempre temos que ter este pensamento, que é o melhor lugar onde temos que semear é na obra de Deus. É naquilo que é de Deus. Amém? Então eu quero aconselhar-vos, mais uma vez, tal como já foi dito, semeie na obra de Deus. Mas neste caso que estou a falar de Isaac, diz que ele pensou, será que é o melhor? Mas semeou porque obedeceu à palavra. E diz que ele colheu muito, muito e muito. Aleluia! Se tu estiveres em dificuldade, vais semear? Eu lembro há muitos anos atrás, estava numa
congregação que hoje já não existe, na Travessa Henriques Cardoso. Estava ali num culto e Deus falou comigo e disse: olha, coloca esse dinheiro todo que tu tens nesta oferta, neste apelo que está a ser feito. E eu disse: ó Senhora, eu sei que, mas sabes também para que é isto, não é? E naquele dia eu tinha uma importância, porque estava a tirar a carta de condução, e tinha aquela importância mesmo só para isso. E o Senhor diz: dá-me. E nós, desculpa a expressão, refilamos muito com Deus, não é? Senhor, tu não estás a perceber, como se nós soubéssemos mais que Ele, não é? Tu não estás a perceber que isto é para, então não dá. Mas sabe, o Senhor ganha sempre, não é? Tal como aconteceu com Isaac. Isaac semeou e colheu. Ele disse: pronto, Senhor, está bem, olha, depois é contigo, tu é que vais resolver este problema. Porque eu amanhã vou à escola de condução e vou ter que pagar aquela importância e depois não sei como é que vai ser. No outro dia a seguir, lá vou eu para a escola de condução e a pensar assim: e agora, Senhor? Pois, agora, como é que vai ser? Não é que naquele dia, uma pessoa da minha família encontrou-me naquele local e disse: olha, onde é que vais? E ela tinha também tirado a carta de condução naquele dia. Olha, vou lá também, vou falar com o instrutor, por aí fora, não sei o quê. E ela foi, e naquele dia, quando chegou lá, a hora do pagamento, ela disse assim: sou eu que pago isso. É Ele que cuida de nós. Semeie sem medo, porque Ele vai cuidar de si. Porque se tu esperares nele, Deus vai operar. Muitas vezes não sabemos como, mas confie, espere nele, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas há situações da nossa vida, tal como já ouvimos hoje, as aflições vamos tê-las sempre. Porque a Bíblia diz, e Jesus ensinou, que no mundo teríamos aflições. Mas não ficou por aí. Mas tendo-me o ânimo. Vamos ter ânimo. Que Deus vai cuidar de nós. Porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Amém? Mas sabe, o povo judeu, o povo de Israel, houve um período da vida deles em que estavam em cativeiro, estavam em vários sítios, que não era o lugar onde eles queriam estar. Mas diz a Bíblia num livro, que é o livro de Esther, que eles estavam num certo lugar e Esther chegou à posição de rainha, mas havia um homem mau chamado Amã que não gostava do tio de Esther, que era Mardoqueu, e Mardoqueu nunca se inclinava perante ele, porque Mardoqueu amava a Deus e só queria se inclinar diante do Senhor. E aquilo mexia lá com o Amã de tal forma que ele pensou assim: eu vou acabar com ele, vou acabar com o povo dele, vou acabar com esse povo, com essa gente, eu não posso mais com eles. E ele tinha tanto poder, porque o rei tinha-lhe dado o seu anel, então era uma autoridade, e toda a gente se inclinava quando ele passava. E ele pensou: vou fazer algo, já sei, vou pedir ao rei para acabar com o povo judeu em todos os lugares, e assim acaba com o Mardoqueu, e acabou tudo. E diz que o rei fez um édito, colocou lá o selo dele, e aquilo começou a correr por todo o lugar. E Mardoqueu soube da notícia e ficou: como é que pode ser isto? E eu creio que ele começou a confiar em Deus, a esperar em Deus
e a orar e a clamar e a dizer: Senhor, como é que vamos resolver isto? Se o rei já determinou que vai ser assim, isto não há nada a fazer. Não se pode revogar esta lei. Mas não é que naquela noite o rei teve insónias. E eu nunca vi ninguém gostar de ir ler crónicas e coisas. E diz que ele foi ler e descobriu que este Mardoqueu lhe tinha dado uma notícia uma vez que havia 2 eunucos que queriam matá-lo ao rei. E ele começou a pensar: tem que se fazer alguma coisa a este homem. No dia seguinte, Amã chega de peito feito, vai falar com o rei, e antes que ele dissesse alguma coisa, porque ele queria acabar com o Mardoqueu e com a raça dele toda, e antes que ele dissesse alguma coisa, o rei começou a falar com ele e disse-lhe: oh Amã, o que é que se há de fazer a um homem que fez isto ao rei? E o Amã pensar que era com ele. Ele deve sentar-se no cavalo do rei, ter as vestes do rei, ter tudo, e passear pela cidade e toda a gente o aclamar. E de repente o rei diz: Amã, estás muito certo. É isso mesmo que se vai fazer com Mardoqueu. Aleluia. Alguma coisa está a mudar. Alguém que está sentenciado, alguém que Amã quer destruir, quer matar, de repente Deus, numa noite, muda todas as coisas. Mas o Amã não ficou nada bem com esta situação, não é? Agora ter que pôr o Mardoqueu, que ele não podia com ele nem por nada, que queria o matar, destruir, acabar com a raça dele, e agora tem que ir com ele, colocá-lo sobre o cavalo, com os vestes do rei, com tudo, e toda a gente na cidade a aclamar. Mardoqueu era importante, que era isto e aquilo, e ele: isto devia ser para mim, e não para o Mardoqueu. Mas Mardoqueu amava e servia a Deus. Não pense que os seus inimigos vão prevalecer, vão ficar na moto de cima. Deus está no controle de todas as coisas. E quando tu menos esperares, Deus vai mudar as coisas. Mas não espero que o inimigo diga assim: pronto, já perdi esta. Pronto. Ele ainda ficou mais furioso. E o teu inimigo, o nosso inimigo, muitas vezes fica cada vez mais furioso connosco quando nós continuamos firmes e confiantes no Senhor. E quando ele pensa: vou arranjar uma forca, isto vai mudar tudo. E a Bíblia mostra que eles oraram e jejuaram durante 3 dias. Esther, o povo, Mardoqueu e o povo. E diz a palavra de Deus que depois daqueles 3 dias, a rainha Esther, ela disse: olha, há 1 mês que o rei não me chama. Eu sei que ninguém pode ir perto do rei se o rei não chamar, mas eu vou arriscar. Eu confio que Deus está no controle. E quando ela chega perto e o rei a vê ao longe e estende o seu cetro de ouro, significava que agora ela podia chegar perto dele. Ou seja, ela que já tinha visto pessoas anteriores, pessoas iminentes lá no reino, serem mortos por causa disso, ela só podia confiar em Deus. Amém? Há alturas na nossa vida que só podemos confiar em Deus. E Deus lhe deu sabedoria para ela desmascarar a Amã. E ao preparar um banquete, chamou a Amã, e o Amã ficou tão contente.
E diz, ninguém mais foi convidado, senão eu. Eu sou mesmo bom, importante. E durante aquele banquete, Esther fala daquilo que Amã tinha maquinado. E o rei fica tão zangado que vai para fora daquele lugar. E quando volta, o que é que ele vê? O Amã debruçado sobre Esther a pedir-lhe clemência, só que ninguém podia chegar perto da rainha, como ele estava. E o rei ficou mesmo mal impressionado. Tu já és mentiroso, tu fazes estas coisas todas e ainda estás em cima da minha mulher, agora é que vais morrer mesmo. E diz que o taparam e depois a forca que ele tinha feito, foi na forca que ele foi enforcado. Aleluia. Quantos é que podem dar glória a Deus? O nosso Deus é um Deus que muda as coisas. Quando parecia que tudo estava terminado, que não havia mais nada a fazer, Deus muda todas as coisas. E este povo judeu, Mardoqueu, fica com o lugar de Amã. É ele que agora vai governar. O povo judeu já não vai ser liquidado, não vai ser morto. Porquê? Porque agora o rei coloca outro édito e diz, não, agora mudou tudo. Deus vai usar pessoas que até não são cristãs, que não acreditam em Deus, para mudar as situações em nosso favor. Amém, aleluia. Então olhar para a palavra de Deus, quando parece que tudo tinha acabado, não havia mais nada a fazer, aquele decreto do rei, com o selo do rei, com o anel do rei, ninguém podia voltar para trás com aquela decisão. De repente Deus muda tudo. Por isso nesta tarde, creia que Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Porque se tu confias e esperas nele, ele é poderoso para operar. Aquilo que mais ninguém pode fazer, ele pode fazer. Amém, aleluia. Por que não pensar em Daniel na cova dos leões? São historinhas, não é? Mas eu não queria ser lançado na cova dos leões. Alguém queria? Mas diz que ele foi lançado na cova dos leões. E não digam que os leões estavam indispostos e agora já não nos apetecia mais carne. Porque diz que eles estavam esfomeados. A palavra de Deus diz que eles estavam mesmo à espera. Mas de repente, algo acontece. O Deus do sobrenatural, o Deus em quem nós confiamos, em que nós esperamos, é poderoso para fechar a boca dos leões. E muitas vezes temos, desculpem a expressão, leões à nossa volta, que nos querem entregar coisas que querem acabar connosco, mas há um Deus que cuida de nós e que vai cuidar de nós em todo o tempo e é poderoso para fechar a boca desses leões e nos dar vitória. Quando o rei vai lá no outro dia a pensar, vamos lá ver, se calhar ele até chamou assim, ô Daniel, estás aí? E o Daniel disse, estou aqui, estou. O meu Deus fechou a boca dos leões e me livrou. O teu Deus é o mesmo Deus de Daniel, vai fechar a boca dos leões e vai te livrar em nome e no poder de Jesus. Amém? Mas parece que só no Antigo Testamento é que Deus operava, não? Não. O meu Deus, o teu Deus é o mesmo. Não há sombra de variação nem mudança. Porque Ele é o mesmo que foi ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo amanhã e eternamente. Aleluia. Porque se Ele operou no passado, Ele vai operar no presente. E a Bíblia mostra uma situação, ou melhor, duas situações, há tantas, no Novo Testamento. Mas a primeira que eu quero falar tem a ver com Pedro. A Bíblia diz no capítulo 12 de Atos que Tiago tinha sido morto e Herodes gostou daquilo que começou a ver que o povo, as pessoas estavam contentes com aquilo que tinha acontecido e lançou a mão em Pedro e disse,
vou prender Pedro e também vamos matá-lo porque isto vai agradar às pessoas. E sabem, Pedro está na prisão e ao estar na prisão está a descansar, está a dormir. Alguns já não dormiam a noite toda, não? Sabendo que amanhã iam ser mortos. Mas Pedro está descansado. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a Bíblia diz que chegou lá o anjo e teve que o acordar. E disse, olha, cinste, põe as alparcas nos pés para te ir embora. Já estás aqui a mais. Quando parece que tudo vai acabar, está tudo terminado, Deus muda a história. E diz a palavra de Deus que havia soldados a guardá-lo, e não era só um ou dois, havia muitos a guardá-lo, porque a Bíblia diz que ele passou por a primeira guarda e depois a segunda guarda, e ninguém o viu. Isto é algo sobrenatural. Mas vamos mais ao sobrenatural ainda. Se lerem o texto, a Bíblia diz que aquilo que o segurava, que o prendia, as algemas, caíram. A Bíblia não diz que se abriram. Isto é perigoso agora aquilo que eu vou dizer. Alguns podem interpretar mal, mas eu acredito nisto. Muitas vezes o nosso corpo pode se tornar como que invisível. E a matéria deixa de fazer, ser notória na nossa vida, no nosso corpo. E eu creio que foi isto que aconteceu, porque nada se abriu, mas apenas caíram. E ele passa pela primeira e pela segunda guarda e ninguém o detecta. Está bem? Sabe, há anos atrás, na algo que fizemos de igreja, de intercessão, de batalha espiritual, houve uma confusão nas ruas à volta da igreja, onde nós estamos, e de repente era polícia, era bombeiros, era tudo, ali numa casa, e nunca mais me esqueço disto. Ninguém podia entrar em lado nenhum, eu entrei por todo lado, estive em casa dessa pessoa, saí e ninguém me disse nada. Por isso, eu creio que é possível isto acontecer. Eu estou a dar este testemunho porquê? Porque muitas vezes achamos que estas coisas são para este tempo. Não são só para este tempo, são para os tempos atuais também, porque Deus opera nos nossos dias ainda. E agora, quando Pedro vai com o anjo, de repente chega à porta, uma porta enorme, de ferro, não se podia abrir assim de qualquer maneira. E de repente diz que ela se abriu. Eu costumo brincar com isto. Se alguns pensam nestas portas modernas que a gente chega e elas se abrem por elas mesmas, que é alguma coisa nova, não é. Porque já aconteceu aqui. Ele chegou perto da porta e a porta se abriu. É? Acho que foi daí que alguns tiraram a ideia, como é que se havia de fazer. Deus opera milagres. As portas abrem-se, as algemas caem, e de repente ele está na rua, mas eu já estou aqui. E diz que foi até uma casa onde ele sabia que estava ali um grupo de irmãos a orar, e a igreja estava a orar para ele ser. Pois é. Nós acreditamos na nossa oração, na oração que fazemos. Pois é. Diz que quando ele bateu à porta, uma menina chamada Rod, de alegria, não abriu a porta e foi lá dizer dentro: olha, sabem, o Pedro está ali à porta. Oh menina, cala-te lá. Deixa-te lá dessas coisas, porque ele está lá na prisão. Precisamos começar a acreditar mais que quando oramos Deus opera. Amém? Está-nos uma lição a nós como igreja. Precisamos de crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível acontecer. Ninguém podia tirar lá da prisão, mas Deus é poderoso para o fazer. Aleluia!
Até que lá abriram a porta. E ele, sou eu mesmo. Eu estou aqui. Deus fez este milagre. Por isso, quando pensares que estás numa prisão, seja ela emocional, seja ela espiritual, física, Deus é poderoso para te libertar. Quando toda a gente diz que não vais ter mais hipótese de sair dessa prisão, Deus diz, mas eu tenho todo o poder para mudar a situação e tu vais sair, porque eu determinei que tu vais sair, porque tu confias em mim, porque tu esperas em mim, eu vou operar esse milagre. Amém? Aleluia. E eu quero concluir com Paulo. Paulo está na prisão também, Paulo e Silas. Não havia hipótese de sair daquela prisão, porque o texto diz que era uma prisão interior e era a pior prisão que havia. Está ali num lugar como que um poço com cerca de 4 metros. Ainda por cima, já não podiam sair, diz que ele ainda estava preso nos pés a um tronco. Não há hipótese. Já não sais daí. Não havia forma de sair de lá. Quando parece que os nossos pés também estão assim presos, eu não consigo sair do mesmo sítio. Não há maneira de sair. Há um terremoto que vem a caminho. Há o sobrenatural de Deus que vem a caminho. E diz que eles fizeram uma coisa que nós precisamos de aprender. No meio das situações difíceis como esta, eles louvavam a Deus. Não pare de louvar a Deus. Não pare de servir a Deus. Não pare de adorar a Deus. Não pare de dizer que Deus é o Senhor da sua vida. Mas estou nesta situação. Mas Ele continua a ser o meu Deus. Eu estou a passar por esta aflição. Eu estou a passar por esta prisão. Estou a passar por esta situação tão difícil. Mas continuo a agradecer a Deus, a louvar a Deus e dizer, tu és o meu Deus. E enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, tudo aquilo estremeceu. E diz que as prisões se abriram. E ninguém fugiu. O milagre é este. Um dos milagres é este. Porque quando alguém está preso e vê a prisão, as celas se abrirem, quem é que lá vai ficar? A hipótese de fugir é agora mesmo. Ninguém fugiu. Mas diz que quando o carcereiro chegou e viu tudo aberto, ele pensou, pronto, estou de uma forma, é melhor eu suicidar-me já, vão-me matar, vão acabar comigo, porque agora os presos fugiram, eu tinha esta incumbência, o que é que eu vou fazer à minha vida? E aí Paulo grita e diz, ninguém saiu daqui, ninguém fugiu, mas foi o meu Deus que fez isto, que operou desta maneira. Ninguém pode fazer, nenhum homem pode fazer, mas o nosso Deus é poderoso para fazer. Porque Deus trabalha em favor daquele que nele espera, naquele que nele confia. Por isso, seja qual for a tua situação, seja com o caso de Isaac, que não tem mais nada para fazer ou para comer, e Deus operou, onde ele semeou, e ele foi abençoado e teve fartura. Seja na cova dos leões, tal como Daniel, não tens hipótese de sair de lá, tens leões que querem entregar, Deus vai fechar a boca dos leões. Se passares pela fornalha, Ele está lá. Mas se estiveres em situações como Pedro e Paulo na prisão, Ele também está para te livrar. Amém? Aleluia. Por isso eu quero concluir nesta tarde dizendo aquilo que diz Colossenses capítulo 1, verso 12, diz que nós somos participantes da herança dos santos. Nós temos uma bênção. Nós somos fortalecidos. Em 2ª carta aos Coríntios 2,14 diz,
E a graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Por isso, dê graças a Deus, porque Ele nos faz triunfar em Cristo. Mas todas as coisas em que nós passamos, diz Paulo aos Romanos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou bem certo que as coisas que possam vir à minha vida não vai afetar, porque eu sei, no fundo, que nele eu sou vencedor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías capítulo 60. Eu quero pedir que pudéssemos ficar juntos de pé nesta tarde. Porque o texto diz isto mesmo: levanta-te. Chega de estás caída. Chega de estás caído. Levanta-te. Crê. Confia. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por isso, levanta-te, toma ânimo, porque aquele que tem tudo em suas mãos, está no controle de todas as coisas, e te diz nesta tarde que a sua glória já está sobre ti. O verso 2 diz: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, nesta tarde, Ele está a trabalhar em favor da tua vida. E se tu confias e esperas nele, Ele pode mudar a tua situação. Não significa que Ele vai mudar sempre tudo. Porque no texto de Atos 12, que nós lemos, diz que Tiago tinha sido morto por Herodes. Parece que o Senhor aqui não o livrou, o Tiago. Mas logo à frente, Pedro recebeu a bênção de ser liberto daquela prisão. Há coisas, muitas vezes, que nós não entendemos. Mas uma coisa é certa. Precisamos continuar a confiar e a esperar naquele que trabalha em nosso favor. Então, nesta tarde, eu quero fazer um desafio. Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas nesta tarde precisavam de ouvir esta palavra. Muitos estão a passar por momentos de grande aflição. Mas hoje, ao receberes esta palavra, que a tua fé seja fortalecida.